Sejam todos bem-vindos à abertura do evento em comemoração ao Dia do Psicólogo. Para quem não me conhece, eu sou a professora Maria Elaine, coordenadora do curso de Psicologia da Faculdade de Carajás. Com muita alegria, cumprimento a todos os presentes, alunos, professores, convidados, nesse momento tão especial e significativo para a nossa profissão. 27 de agosto, dia também que comemoramos os 59 anos da psicologia no Brasil. E para marcar esse momento, eu vou trazer um texto muito bonito, muito interessante, do psicólogo Hélicio Santos, que diz o seguinte: aos psicólogos não é dado o martelo dos juízes, as prerrogativas dos promotores, nem o bisturis dos cirurgiões. Somos pequenos clínicos da alma, engenheiros de manutenção da psique. Pequenos o bastante para não sermos protagonistas nem julgadores da vida alheia. Somos guardiões das maiores capacidades humanas, muitas vezes escondidas por transtornos dos mais diversos. Nosso trabalho é de longo prazo. Ser psicólogo não é um status profissional. É uma constante descoberta de si mesmo e do outro, de tantos outros. Não é um lugar ao qual chegamos, mas um caminho pelo qual trilhamos, de estudos e descobertas constantes. É poder visitar diariamente universos diferentes, maravilhando-se sempre com a novidade das infinitas possibilidades humanas. Ser psicólogo não é passar o dia ouvindo problemas, mas sim presenciar o desbravamento de caminhos inimagináveis e poder contemplar um sorriso depois das lágrimas. É vislumbrar a mais verdadeira e honesta expressão da pessoa humana, em busca de sentido, em busca de si mesma. É poder ver o sucesso da vida sobre a morte, e apesar dela. Ser psicólogo é permanecer-se aberto ao novo e singular de cada pessoa. É ser capaz de ter muitas convicções, e a principal delas é a de que sempre haverá algo de muito novo e de muito precioso a se aprender a cada encontro, a cada dia. Ser psicólogo é poder caminhar pelos vales escuros onde ninguém quer ir. É convidar os que estão lá e que se perderam a desfrutar a alegria dos dias ensolarados. Para marcar o dia da psicologia e do psicólogo, eu vos apresento o Dr. Douglas Leite Piasson, que é doutor e mestre em psicologia pela Universidade Católica de Brasília, especialista em psicologia analítica pela Faculdade de Ciências da Saúde, é bacharel e psicólogo pela Universidade de Brasília, integrante do projeto Indefinite of Psychology, com sede em Portugal, e de grupo de estudo de psicologia e religião da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Psicologia. Dr. Douglas, seja muito bem-vindo ao nosso evento, que vai trazer um tema, a identidade profissional do psicólogo brasileiro e implicações para formações. Dr. Douglas, esse momento agora é todo seu. Fique à vontade. Obrigado, professora Maria Elaine. É um prazer enorme estar aqui com vocês hoje. Eu acho que não tem dia mais oportuno para falarmos sobre a nossa identidade e a nossa formação do que o Dia do Psicólogo, né? Então, hoje é um momento muito especial para a nossa profissão, né? E é um momento também da gente pensar um pouquinho, repensar a nossa trajetória, a nossa caminhada, né? Durante esses anos tão conturbados que a gente tem vivenciado. E espero que eu possa contribuir um pouco, assim, com a minha formação, com a minha experiência, com as minhas pesquisas. E hoje o meu enfoque principal aqui é trazer um pouco dessa reflexão. Mais do que trazer respostas, eu acho que nesse momento a gente precisa melhorar um pouco as nossas questões, né? Aprimorar um pouquinho dessa discussão do que é ser psicólogo efetivamente.
Então, eu gostaria de saber, professor, se eu posso compartilhar aqui a apresentação, os slides. Fique à vontade, professor. Pode compartilhar. Eu estou tentando aqui, mas está falando que está desativado. Mas se não tiver como, não tem problema. Eu posso falar da mesma forma. Doutor Douglas, Ótimo, pode tentar novamente. Eu acho que a gente conseguiu aqui, viu? ótimo. Agora liberou aqui, sim. Vocês conseguem ver? Sim. Ótimo, maravilha. Bom, eu gostaria de começar a minha fala com a seguinte provocação e a seguinte situação, né? E se você que está aí, psicólogo, estudante de psicologia, tivesse que explicar o que faz um psicólogo para alguém que é totalmente leigo, para alguém que nunca ouviu falar nada sobre psicologia? A princípio parece fácil, né? A gente fala sobre isso todos os dias, nas aulas, nos nossos grupos, né? Mas e se eu acrescentasse um seguinte detalhe? Você só pudesse argumentar aquilo que é comum a todo psicólogo. Ou seja, você tem que explicar para uma pessoa que nunca ouviu nada sobre a psicologia o que a psicologia é e o que o psicólogo faz, mas que seja comum a todo psicólogo. A partir disso, né, desses desafios que a gente tem na psicologia, de várias psicologias, de vários campos de atuação, surge essa questão, né? Qual que é a nossa identidade dentro desse montante, né? Dentro desse grupo que é a psicologia, dessa coletividade? Muitas pessoas me perguntam, quando eu estudo sobre esse tema, né, ou quando eu vou falar sobre isso, para que eu tenho que estudar isso, né, Douglas? É tanta coisa na psicologia, por que a gente não poderia estar falando sobre avaliação psicológica, né, sobre um campo específico de atuação, né, pesquisando sobre áreas específicas? E aí tem a seguinte reflexão, né? Como é que a gente consegue agregar todas essas áreas dentro de uma única categoria profissional, né? Como é que a gente se reconhece enquanto profissionais? Isso gera um problema que é o seguinte: tem gerado muitas confusões no âmbito interno e externo da própria psicologia sobre o que é o nosso papel. Muitas pessoas, efetivamente, não têm noção do que o psicólogo faz, né? O psicólogo entra, por exemplo, no âmbito da assistência social e tem a prática dele confundida com o do assistente social. Ele entra no contexto hospitalar e, às vezes, tem a prática confundida com outros profissionais, com enfermeiros, com médicos, né? Então, além dessa confusão, também é uma necessidade de mercado, né? Se a gente não tiver clareza do que o psicólogo é, do que o psicólogo faz, outras profissões vão entrando justamente nessas lacunas que não serão preenchidas, né? A gente critica, escuta eventualmente também alguém criticando algumas profissões, né? Áreas específicas, porque isso é função do psicólogo. Mas a reflexão que eu gostaria de trazer hoje é: será que a gente está fazendo o nosso papel para explicitar o que é a psicologia e o que o psicólogo faz, né? Existe uma representação social do psicólogo que é uma herança, eu diria, né, do desenvolvimento histórico da profissão, que é o psicólogo é visto como um psicólogo essencialmente clínico, que faz psicoterapia, que estuda e lida com o sofrimento psíquico e voltado para uma prática mais elitista, no sentido de só consegue acessar o psicólogo quem tem recursos econômicos, financeiros, né? Claro que esse cenário tem mudado e é uma luta constante da psicologia também entrar nesses espaços. Mas será que efetivamente a gente está conseguindo fazer isso? Antes de entrar nessa reflexão, eu gostaria de trazer um pouquinho de qual é o cenário atual da psicologia no Brasil, né? Nós somos hoje cerca de 407 mil psicólogos. Na verdade, esse número é maior, né? Ou seja, nós temos mais psicólogos no Brasil do que alguns países aí por fora, né? De população geral.
Além disso, nós temos uma série de instituições que oferecem a formação presencial, mas também oferecem capacitações, especializações virtualmente. Então, só cadastrados no EMEC, né, que é o sistema de controle do Ministério da Educação sobre essas instituições, tem mais de 1.200 instituições cadastradas. Ou seja, é um campo muito grande, com muitos profissionais, que tem várias instituições formando esses profissionais. E para vocês terem uma ideia de como a psicologia tem crescido nesses últimos anos, até a demanda especificamente pelo curso de psicologia, a psicologia assumiu o 7º lugar entre os cursos com maior número de matrícula, do ano de 2013 a 2019. Então, está havendo, sim, uma grande procura. Claro que isso também remete a grande interesse pela área, né? As pessoas estão reconhecendo o que o psicólogo faz e, por isso, também está se ampliando essa imagem do que a gente faz e dessa representação especificamente, né? Então, a psicologia no Brasil atualmente é um campo em expansão, né? Por esses critérios que eu falei e também porque a psicologia está entrando em diversos contextos diferentes, né? Diversos contextos. Na psicologia clínica, organizacional, escolar, enfim, né? O psicólogo está entrando em todos os lugares. E a gente até brinca, né? Onde você nem imagina tem um psicólogo. Você vê uma placa na rua, um psicólogo pode ter atuado naquela intervenção ali, né, do Estado. E isso tem gerado um fenômeno que é muito interessante, assim, da gente estudar, né? Essa inserção do psicólogo em diferentes cenários tem exigido cada vez mais, da nossa parte, uma atuação multi e interprofissional e disciplinar. Ou seja, a gente tem que lidar com outros profissionais que atuam nesses contextos que a gente está entrando, né? Que a psicologia é muito nova e às vezes a gente entra num campo que já tem uma tradição, né? Isso tem gerado um efeito com que alguns profissionais, psicólogos, deixem de se reconhecer como psicólogos. Eles passam a se reconhecer, por exemplo, como coach, gestor de RH, ou mesmo psicoterapeuta. Mas essa identidade enquanto psicólogo, em alguns casos, ela vai se dissolvendo ali na prática, né, na lida. Porque às vezes ele faz algo que ele mesmo reconhece como algo fora da psicologia, algo que não é típico ali, diria, né? E vai perdendo essa sua identidade. Também, do outro lado, tem esses profissionais que se reconhecem e se identificam enquanto psicólogos, nesses diversos contextos que eu comentei. Mas também há uma possível fragmentação dentro desses contextos com esses próprios profissionais. Ou seja, alguns se reconhecem como psicólogos, mas eles se reconhecem como humanista, psicanalista, comportamental, fenomenólogo, né? E essa identidade, enquanto uma dessas abordagens, acaba prevalecendo essa outra identidade geral na categoria. Então, a ideia hoje é a gente discutir um pouquinho sobre o que é comum a essa identidade do psicólogo, né? Como eu comentei, existe essa diversidade muito grande na psicologia, e isso sim pode ser uma grande riqueza para a gente, né? Se a gente reconhecer a complexidade do ser humano e a complexidade desses contextos e cenários específicos de atuação, essa variedade é super natural, né? Ou seja, a depender do óculos, da lente que você está utilizando, a imagem, o que você vai ver, vai ser diferente. Então, cada faceta dessas psicologias vão permitindo olhares e compreensões sobre o ser humano de outros lugares, né? Em contrapartida, isso também pode ser um motivo de uma possível fragmentação. Se a gente começar a não reconhecer aquele outro colega psicólogo como psicólogo também, porque ele faz uma coisa diferente daquilo que a gente acredita que é, ou que a psicologia deveria ser, né? E aí nós entramos na questão da identidade. Dentro da psicologia social, quando nós falamos de identidade, nós estamos falando da relação desse indivíduo com a sociedade, num momento histórico específico, né? Ou seja, é um constante fluxo que vai depender dessa pessoa em si inserida num cenário social, cultural, político, né? E é ligado também aos personagens e papéis que essa pessoa vai assumir. Ou seja, a gente não pode falar em uma única unidade identitária, né? Nós temos várias. Por exemplo,
Se você, enquanto psicólogo, quiser ser psicólogo do seu filho, psicólogo da sua mãe, psicólogo, enfim, de outras pessoas, essas relações sociais vão sendo dissolvidas, né? E você parte a se identificar é, unicamente como psicólogo. Então a gente precisa transitar, e essa identidade é justamente também essa transposição de papéis a depender do que a gente vai desenvolver, né? E que é socialmente esperado da gente. Em termos profissionais, também se configura dessa forma, né? É um processo de identificações que vai ocorrendo ao longo de uma carreira e que, a depender das experiências desse profissional e dessa carreira, como ela vai ser desenvolvida, também vai se alterando. Então, não é algo rígido, é algo fluido e que depende, né, desse cenário cultural também. Não é só algo endógeno, como a gente tende a achar e a entender, né? A identidade como algo implícito, nato. Então, a nossa identidade profissional é construída. E a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Mas antes é importante a gente entender, então, como que se deu a formação do psicólogo no Brasil. Justamente porque essa herança que a gente carrega da nossa formação tem impactos diretos na nossa constituição identitária, né? Então, não é à toa que hoje é o dia do psicólogo, né? Isso é em comemoração à regulamentação, né, oficial da nossa profissão em 62, e de lá para cá, muita coisa foi se alterando sobre o que é a formação. E antes disso, já havia no Brasil muita discussão em torno do que é a psicologia e do que o psicólogo faz, né? A gente não tinha antigamente uma data, uma instituição específica formadora, né, de profissionais psicólogos, mas tinham cursos de formação, de especialização, que treinavam profissionais para atuar no âmbito da psicologia, importando modelos, principalmente europeus e norte-americanos, do que é a psicologia, do que o psicólogo deveria fazer, né? E já dá para imaginar que quando a gente importa isso para um cenário cultural totalmente diferente, muita coisa não vai bater, né? E muitos de vocês já devem ter até se frustrado com isso. Lê uma obra maravilhosa, mas quando você chega na prática, quando você começa um estágio, ou quando você começa a entrar em contato com as pessoas ali da sua realidade, não funciona muito bem dessa forma, né? Para tentar, então, alinhar isso com o que era esperado no Brasil, logo no ano seguinte à regulamentação, em 63, nós tivemos a implementação do currículo mínimo. O que era isso? Nada mais era do que pensar o que é necessário para se formar um psicólogo. Ou seja, o mínimo necessário para ser psicólogo. E aí foi instituído um currículo mais direcionado ali, né, para o que era a formação em psicologia dentro do Brasil e suas especificidades, né? A partir dali, então, em 71, tivemos a criação do sistema Conselhos, que foi dar mais esse caráter de fiscalização, de institucionalização da classe profissional, né? Que os profissionais passassem a se reconhecer como tais. Em 75, tivemos o primeiro Código de Ética Profissional do Psicólogo, que vem sofrendo uma série de reformulações, mas trouxe ali o caráter central da ética na atuação do psicólogo, né? E em 2004, muita coisa mudou, oficialmente, né? Nós tivemos a implementação das diretrizes curriculares nacionais para a formação do psicólogo, para a graduação em psicologia, perdão. E a partir daí, a gente parou de pensar o que é o mínimo para se formar psicólogo. E a gente passou a pensar, então, quais são as habilidades e as competências necessárias para se formar um psicólogo que possa contribuir com essa sociedade, né? E quais os conhecimentos específicos que a gente precisa desenvolver, desempenhar nessa formação para que a gente consiga desenvolver essas competências e habilidades de forma eficaz, né? Nós tivemos uma atualização dessa regulamentação em 2011, que foi essa revisão das DCNs, e atualmente a gente vive num movimento, né, no momento do Movimento Nacional de Revisão. Então a gente está passando ainda por essa reformulação que vai implementar uma nova diretriz para a nossa formação. Mas, como eu disse, é tudo muito fluido, né? A gente ainda está discutindo, por exemplo, no âmbito legislativo, se a psicoterapia deve ser uma prática exclusiva do psicólogo ou não, né? Recentemente, a gente viu, né, em 2019, a implementação, né, da obrigação de um psicólogo na educação básica, né, na rede de ensino.
Então, isso vai reformulando a todo momento o que que a gente faz, efetivamente, né? E aí surge essa questão, que foi a questão que motivou inicialmente a minha pesquisa também de doutorado, né? Como que os psicólogos estão concebendo e definindo sua identidade profissional e aquilo que é específico, né? As especificidades da sua intervenção. E quais as possíveis relações dessa identidade com a formação profissional. Nós fizemos inicialmente um estudo bibliográfico, uma revisão de literatura, entre os anos de 2008 e 2019. E a gente encontrou três aspectos centrais na literatura que já havia sido produzida sobre a identidade do psicólogo brasileiro. O primeiro aspecto que a gente encontrou é que essa identidade ela é estudada, mas ela é estudada a partir de áreas e campos específicos. Ou seja, se estuda a identidade do psicólogo clínico, a identidade do psicólogo organizacional, do psicólogo hospitalar, mas quase não tinham estudos focados na identidade da categoria, do que é efetivamente você ser psicólogo, né? Também nós identificamos que essa identidade ela é ainda fortemente atrelada às significações e práticas do modelo clínico de intervenção e de atuação voltada para indivíduos em diferentes contextos. Então, ainda constitui-se essa representação do psicólogo como um clínico que lida com adoecimento, com sofrimento psíquico, mesmo em outros contextos que, a princípio, não era para se configurar dessa forma, né? Um exemplo é, sei lá, a clínica na área organizacional, né? Então, essa representação, essa imagem do que é o psicólogo ainda está muito vinculada a essa representação do clínico, focado no adoecimento, né, mental. E também parece haver uma confusão quanto às funções e práticas do psicólogo, e isso em diversos cenários. Os próprios estudantes às vezes se questionam, né? Qual que é o objeto da psicologia? A gente estuda a mente? A gente estuda o comportamento? A gente estuda o cérebro, né? A gente estuda o social, o humano? O que o psicólogo faz a depender desse cenário que ele está atuando? Então, essa confusão começa na graduação e pode se estender para as áreas, como eu comentei um pouco, né? Dos campos de atuação das pessoas não entenderem o que o psicólogo faz e demandarem coisas diferentes daquilo que ele deveria efetivamente fazer, ou às vezes da própria equipe que trabalha como psicólogo demandar deles recursos que ele não deveria executar, né? Fazer. E aí nós fizemos essa pesquisa, que foi uma pesquisa nacional. Nós abarcamos ali cerca de 670 psicólogos, né, predominantemente do sexo feminino, corroborando com a amostra nacional. E só para vocês terem uma ideia, esse público tinha cerca de 31 a 40 anos de idade, era predominantemente da região sudeste do país, e mais de 80% deles tinham formação posterior, tinha atualização profissional. Ou seja, basicamente eram jovens profissionais residentes da região sudeste, né? E que eram formados de 2011 para cá e que tinham uma especialização na área para atuar, né? Nós dividimos em 3 grupos essa amostra, justamente pegando esses marcos que eu falei um pouquinho atrás da formação em psicologia. Um primeiro grupo que era de profissionais formados de 62 até 2003, ou seja, um ano antes das DCNs, um de 2004 a 2010, na primeira edição das DCNs, e um a partir de 2011, nessa revisão. E o que a gente encontrou, assim, é surpreendente da gente pensar nisso, né? Por quê? Em termos de formação desses profissionais, nós identificamos relatos de 24 áreas diferentes de formação. Mas só a psicologia clínica assumiu cerca de 54% da formação desses profissionais. Ou seja, só a clínica foi mais da metade da formação desses profissionais. Se pegarmos ainda as áreas mais tradicionais, a psicologia hospitalar, organizacional, social e educacional ou escolar, essas áreas mais tradicionais compõem cerca de 80% da nossa formação. Ou seja, sobrou 20% da nossa formação para essas outras áreas, para docência, para a área de saúde mental, neuropsicologia, enfim, né? Claro que nós identificamos também algumas mudanças nesse cenário.
Por exemplo, houve um aumento nesses últimos anos de profissionais, nessa amostra, né, de profissionais formados voltados para a formação em saúde mental ou com a formação generalista. Em contrapartida, teve uma queda nos profissionais formados especificamente para a docência. Essa mesma situação, ela se expandiu para as abordagens também. Quando a gente começou a estudar as abordagens que esses profissionais utilizavam, só a psicanálise representou cerca de 45% da amostra. E agregando com a comportamental, né, foi cerca de 60% da amostra, essas duas. Ou seja, 60% das abordagens utilizadas vão permear a psicanálise ou a comportamental. Houve um crescimento da TCC, né, de uma formação generalista, psicologia cognitiva, mas prevalecem essas abordagens mais tradicionais na nossa área. E isso se repercute, né, se transforma ali no campo de atuação. No campo de atuação desses profissionais, cerca de 50% trabalhavam no âmbito da psicologia clínica. E se pegarmos ali, novamente, as áreas mais tradicionais, né, psicologia organizacional, saúde, educacional, essas áreas tradicionais sozinhas comportavam 80% da atuação do psicólogo. Ou seja, a gente está, sim, se transformando, a gente está mudando e inserindo em outros cenários, mas ainda é muito forte essa formação clínica que a gente tem, né? E o desinteresse também pela docência e pela pesquisa, ou seja, dos futuros profissionais que irão formar psicólogos, também tem decaído nos últimos anos. Quando a gente pegou esses dados, né, e perguntou especificamente para os profissionais qual que é o objetivo exclusivo da intervenção psicológica que a torna distinta de qualquer outra profissão. Ou seja, o que eles consideram que ali é exclusivo, né, do psicólogo. E a grande maioria respondeu que o que era exclusivo era ajudar as pessoas. Então a gente sabe que isso está muito vinculado à nossa formação, né? Tem estudos apontando, né? E também acho que a experiência mostra isso, né? Que muitos alunos entram na psicologia com esse intuito. Eu tenho habilidades específicas de escuta, de acolhimento, eu gosto de ouvir, eu gosto de aconselhar e eu quero ajudar as pessoas. E isso foi reconhecido por esses profissionais estudados como um aspecto central da psicologia, ajudar os indivíduos a lidar com o sofrimento psíquico, né? A compreender melhor o seu adoecimento, a sua situação enquanto ser humano. Também surgiram outras duas facetas ali, né? Que é a mudança do comportamento humano, como algo exclusivo da intervenção psicológica, e a promoção de saúde mental. Mas é interessante a gente olhar também aqui quais foram os objetivos gerais, né? Como que se dá, então, essa intervenção psicológica? Ela se dá principalmente por meio da escuta, do olhar qualificado, da empatia. Ou seja, os profissionais entrevistados ali reconhecem que o que é específico da psicologia é lidar com o sujeito, o indivíduo, especificamente em sofrimento psíquico, ajudando ele a mudar os comportamentos ou a ter melhoria, né, de qualidade de vida e de bem-estar, por meio da escuta e da empatia. Se colocar no lugar dessa outra pessoa, com a escuta acolhedora que possa transformar. Já quando a gente perguntou que funções exercidas pelos psicólogos você considera serem de exclusiva competência desses profissionais? Ou seja, o que o psicólogo faz que é exclusivo dele, da atuação dele? A grande maioria respondeu 3 aspectos: a psicoterapia, a avaliação psicológica e o psicodiagnóstico, a aplicação de testes, né? A grande questão aqui, em termos identitários, é que a psicoterapia, ao menos, que foi a mais presente até, não é prática exclusiva do psicólogo, né? Então, como que a gente constitui a nossa identidade em torno de uma prática que não é exclusiva, né? E aí, por exemplo, a psicoterapia não é exclusiva. Sobrariam, a princípio, ali, a avaliação psicológica e o psicodiagnóstico, muito associado e vinculado à aplicação de testes. Se a gente vivencia esse cenário atual que a gente está passando, né, com o risco de
de impacto direto na aplicação de testes ou na avaliação desses testes, do uso, né? Como que fica a nossa identidade? E aí reforça, né, esse compromisso que a gente tem que ter de atualizar, de formar, de pensar a nossa formação. Em contrapartida, também como parte identitária, né, nós perguntamos para os profissionais: que funções exercidas pelos psicólogos você considera que podem ser realizadas por outros profissionais que não são psicólogos? Ou seja, o que o psicólogo faz que outros profissionais poderiam fazer também? E aqui surgiu um dado muito interessante, porque basicamente uma área inteira da psicologia foi colocada de lado. Coloquei aqui como gestão de RH, que foi o termo que eles mais utilizaram, né? Mas basicamente se refere à área organizacional e do trabalho. Nessa amostra estudada, a grande maioria dos profissionais que responderam a esse campo específico entendiam que a psicologia organizacional e do trabalho não é psicologia. O que só reforça ainda mais essa nossa ideia de que, né, a psicologia é uma psicologia clínica, ao mesmo tempo que a gente está querendo mudar, né? Então, também outro dado muito interessante é que, quando lá em cima, né, na primeira questão, a gente perguntou o que é específico do psicólogo, surgiu a empatia e a escuta, né? E aqui surgiram também a empatia e a escuta como intervenções que poderiam ser executadas por outros profissionais. O argumento utilizado aqui era de que essa escuta do psicólogo não é qualquer escuta, né? É uma escuta qualificada, é uma escuta diferenciada. Mas o que seria essa escuta diferenciada, essa escuta qualificada? O que é especificamente que o psicólogo faz ou poderia fazer que outro profissional não poderia fazer? Eles entenderam também que algumas técnicas aqui, elas poderiam ser executadas por outros profissionais, como intervenções em grupos, recrutamento e seleção, né? Mas apontaram, ao mesmo tempo, uma lacuna, que a gente precisa pensar naquilo que é exclusivo do psicólogo, né? Nessa coluninha aqui em azul, eles colocaram que a gente deve, sim, exercer aquilo que é exclusivo e pensar especificamente no que é exclusivo da psicologia para que a gente garanta também esses nossos espaços, né? Para que a gente não se perca ali na nossa atuação e abra caminho para que outras profissões em si possam também entrar ali nesse âmbito, né? Que seria exclusivo do psicólogo. A outra questão que a gente fez é qual é o papel do psicólogo? E novamente surgiu essa representação, né, de ajudar o outro. Só que aqui também apareceu, com um enfoque até maior, né, o desenvolvimento humano. Então, o papel do psicólogo para esses profissionais é ajudar o outro a se desenvolver enquanto ser humano e também, como vocês podem ver aqui, está meio separado, desenvolvimento humano e atenção em saúde mental, ajudar o ser humano no seu desenvolvimento e trabalhar no âmbito da prevenção, né, tratamento e promoção de saúde mental. O detalhe é que parece que essas duas informações, né, elas são dicotômicas, elas são até certo ponto assim, estão em paralelo, mas não há tanto diálogo. Ou seja, ou eu ajudo o outro a se desenvolver enquanto pessoa, enquanto sujeito, ou eu ajudo o outro que está adoecido a se reerguer, né? A que tenha bem-estar, efetivamente. E o papel ali, ele está muito associado, então, a essa escuta, a ouvir, né? Uma escuta qualificada, diferenciada, como a gente falou, oferecer esse apoio necessário, esse suporte por meio de uma escuta empática, que a gente permita que o outro se desenvolva também, né? Então, o papel do psicólogo para esses profissionais está muito vinculado a isso. Quando nós perguntamos quais as habilidades que você considera que um psicólogo precisa desenvolver para atuar de forma eficaz, a grande maioria respondeu empatia e essa escuta qualificada, né? Estas foram as principais respostas, né? Então ali, habilidades de escuta, habilidades empáticas, né? Mais nessa ideia de se colocar no lugar do outro e não trazer esse julgamento nessa escuta, né? Ser assertivo e habilidade de comunicação, perspicácia, análise, uma neutralidade ali nessa escuta, né, no sentido de não colocar os seus a priores ali, mas a grande habilidade também
que eles acrescentaram é a necessidade de isso estar vinculado ao conhecimento científico. Ou seja, não é simplesmente a gente chegar num cenário de atuação e achar que a gente tem essa condição de fazer uma escuta qualificada porque a gente é psicólogo, né? Ser psicólogo não justifica esse tipo de intervenção. A gente precisa ter um embasamento técnico-científico, por isso que é importante, né, a nossa formação, e por isso que a nossa formação dura tanto tempo também, porque essas habilidades são centrais e a gente precisa desenvolver ela a partir dessa lida e desses conhecimentos que a gente vai adquirindo ao longo do curso. Por fim, a gente perguntou então qual que é o perfil do psicólogo brasileiro, né? Quais são as características desse profissional? E aqui o que eles trouxeram foi que o psicólogo brasileiro é ainda um profissional muito clínico, ainda. Por que ainda, né? Porque eles reconhecem essa necessidade do psicólogo se voltar para uma esfera mais social, né? Aqui apareceu também como a inserção em políticas públicas. Mas eles encontram essa dificuldade, né? A gente é muito clínico, a gente tem uma formação muito clínica, a gente entende a nossa necessidade, o nosso compromisso social, mas a gente encontra certas resistências para entrar nesses meios. E é mais um motivo, né, para a gente estudar, então, a identidade. Ao mesmo tempo, o perfil desse psicólogo, né, para esses profissionais, é um profissional muito estudioso, que se dedica, e a gente viu isso, né? Mais de 80% eram profissionais com especialização, né, que buscaram se aperfeiçoar após a graduação, mas que ao mesmo tempo encontram eventualmente dificuldades para lidar, para entrar nessa sociedade, né? Eu entendo o meu compromisso social enquanto psicólogo, a minha responsabilidade, mas quando eu entro na minha prática, eu sou muito demandado a partir dessa representação que se tem do psicólogo clínico que aconselha e que fala aquilo que ninguém consegue mais falar ou não pode falar num lugar de sigilo, né? E aí eu retomo a seguinte questão, né? A seguinte pergunta, então. Qual que é, efetivamente, a nossa identidade? Desses 407 mil ou mais psicólogos, o que que nos une enquanto categoria profissional, né? Em termos de representação, o que essa pesquisa, então, que a gente fez no doutorado mostrou, é de que existe um núcleo ali da representação, da identidade do psicólogo, sim, associado à clínica, voltado para habilidades de escuta ou habilidades empáticas, reconhecendo como práticas exclusivas a psicoterapia, a avaliação e o psicodiagnóstico, tendo como objeto ali de atuação, de lida na prática, né, o sofrimento psíquico e a saúde mental, e como objetivo ajudar as outras pessoas e mudar o comportamento humano. Então, sim, isso ainda parece se constituir como o nosso núcleo central dessa representação que se tem dentro da própria categoria, né? Não fora. Em contrapartida, quando nós vemos esse aspecto mais macro, né, que está ali às margens dessa representação inicial, né, central, ou seja, que tem a função de adaptação à realidade, diferenciação e proteção desse núcleo, nós identificamos que o mercado de trabalho, as demandas sociais moldam também esse núcleo. Ou seja, por mais que a gente tenha essa base, essa representação ali, a gente permite, então, transitar e modificá-la a depender dessas demandas que vão surgindo, né? E também dos conhecimentos científicos que vão aumentando, que a gente vai aprimorando ao longo das pesquisas. Mas o que surgiu como um aspecto muito central foi o compromisso social da profissão e a ética profissional. Ou seja, por mais que a gente tenha esse núcleo estruturado com vieses mais tradicionais, a nossa ética profissional, que guia nossas práticas, né, moldam também esse núcleo para que a gente se adapte aí às demandas, né, efetivas do Brasil. Então, fechando essa fala, nós precisamos manter a nossa formação atualizada, né? O que essa pesquisa trouxe de contribuição é que parece que pouco se modificou ao longo desses anos na nossa formação profissional. Prevalecem ainda áreas tradicionais, né, abordagens tradicionais. Em contrapartida, a psicologia tem se voltado para o seu compromisso social, né?
voltado para o compromisso social da profissão. Então, tem aumentado áreas, né, como da saúde mental, áreas mais sociais também, né, da assistência social, psicologia comunitária, e que reforçam essa ideia de que o psicólogo sim está inserido nessa sociedade. Não é à toa que as pessoas estão demandando o curso de psicologia, que esses cursos de psicologia estão aumentando e que as pessoas estão procurando. Porque sim, há demanda e a sociedade percebe essa demanda. E a gente está, sim, caminhando rumo a uma prática efetiva social. Mas ainda tem desafios que a gente precisa cumprir, né? A gente precisa passar dessas etapas. E aí aqui eu trago uma citação que é, frisa, né, essa necessidade de incitar na formação a construção de intervenções que abarquem fatores históricos e políticos, né, reduzindo práticas padronizadas e despolarizadas, permitindo a inserção profissional comprometida efetivamente com as demandas do nosso país, né? Reiterando também o nosso compromisso com a formação generalista, ou seja, a gente entra na graduação voltado muito para essa escuta, para essa ajuda, trazendo como referencial inicial esses teóricos, esses grandes teóricos da psicologia que nos atraem, né, e nos fascinam. Mas, efetivamente, se a gente não conseguir ou não souber fazer essa tradução para o cenário brasileiro, a gente vai continuar gerando esse tipo de desentendimento sobre a nossa prática, né? Então, prevalecem, sim, esses modelos tradicionais da formação e atuação do psicólogo, e parece que isso tem repercutido no modo como a gente concebe a nossa própria identidade, ou seja, o que é central ali a nossa profissão, né? Mas a gente tem identificado essas mudanças sutis também de alteração dos modelos tradicionais para modelos mais adaptados. E aí é por isso que a nossa formação generalista é importante, porque o nosso foco, então, é desenvolver essas habilidades e competências do psicólogo, né? Se o estudante conseguir focar nessa dimensão de se formar enquanto psicólogo, e não como um psicólogo clínico, e não como um psicólogo organizacional ou qualquer área, a gente sim consegue aumentar esse diálogo e, não é o melhor termo, mas eu diria assim, fortalecer a nossa identidade, né? Ou ao menos tentar explicitar um pouco, né, dessa nossa identidade. É por uma formação que não foque apenas nos conteúdos, né? Não é só a quantidade de livros que você lê ou de modelos que você importa ali, mas sim como que a gente consegue transformar esse conhecimento e também produzir novos conhecimentos aqui no Brasil que visem efetivamente a mudança da nossa sociedade e a transformação, né, da nossa sociedade. Então, a ideia não é deixar de reconhecer a especificidade de cada campo, porque muitas pessoas perguntam isso. Ah, então a gente tem que parar de estudar a identidade do psicólogo escolar e pensar numa identidade única? Não, não existe identidade única, né? Mas a gente precisa reconhecer aquilo que nos une enquanto categoria profissional e pensar também se é isso que a gente quer mostrar, né? Se é isso que a gente quer vender para a sociedade. E aí eu deixo o seguinte questionamento, os seguintes questionamentos, na verdade, né? Será que nós estamos deixando claro para a sociedade qual que é o nosso papel? O que faz o psicólogo? Segundo, será que nós temos clareza desse nosso lugar na sociedade? Nessa sociedade que nos acolhe e que cada vez mais tem aberto, né, espaços de mercado para a gente? Nós estamos preparados para atuar de modo a transformar a nossa sociedade e a vida das pessoas? A identidade, então, ela é fluida, né? Como eu comentei antes. Ela nunca acaba, ela está sempre em transformação. E aí, nesse sentido, eu queria fazer um convite, um desafio também para vocês, principalmente para os estudantes que estão iniciando essa trajetória na psicologia, né? O convite é que você também seja um agente de transformação social e de mudança também, e de, entre aspas, um fortalecimento dessa nossa identidade. Você já se perguntou, por exemplo, se as pessoas à sua volta sabem o que você faz ou o que você vai fazer? Às vezes isso é tão claro, né? Por exemplo, assim, eu faço psicologia, então, né? Logo, a minha mãe sabe o que o psicólogo faz. Mas será? Sua mãe não está indo nas aulas, seu pai não está indo nas aulas, seu amigo não está indo nas aulas. E às vezes isso fica tão naturalizado entre a gente que a gente não passa isso adiante, né? A gente passa a achar
que aquilo que a gente está estudando, que aquilo que a gente está fazendo ali no momento específico é tão natural que a gente esquece de levar isso para fora, né? Então, o desafio é o seguinte, eu queria, né, propor a quem topar isso, né, colocarem a seguinte questão, ou no Instagram, abrir uma caixinha no Instagram, no Facebook, ou mesmo perguntar para as pessoas, né, a seguinte questão, você sabe o que faz um psicólogo? Coloque essa caixinha, escute essas pessoas, acolha essas demandas, você pode se surpreender, porque a experiência que eu tenho tido nesses anos é que muitas vezes as respostas que a gente escuta não condizem com aquela expectativa que a gente tem, e é nosso papel ali tentar explicitar isso, ou se a gente não puder explicitar, levar isso para reflexão, como a gente está fazendo nesse momento, né? Pensar assim, o que é o nosso papel, o que é a nossa identidade e o que a gente realmente quer fazer aqui, né? Então, hoje, a ideia foi mais trazer um pouquinho dessa reflexão, né? Mostrar, assim, que a gente tem um campo em expansão, com muitas possibilidades, que a gente tem sido, sim, reconhecido, chamado pela sociedade para atuar, né? Como, por exemplo, agora, no contexto de pandemia, mas, ao mesmo tempo, a gente precisa repensar, ou ao menos dar esse passo anterior, voltar um pouquinho, para que a gente pense no que nos une enquanto categoria profissional. Para que você olhe futuramente para esse seu colega que está aí do lado, né? E reconheça ele também enquanto psicólogo, né? Não fragmentar a nossa área, mas sim buscar essa riqueza, tá? Se vocês quiserem também, pode me marcar, vai ser um prazer. Eu adoro, né, conhecer um pouquinho sobre essa dimensão também. Coloquei aqui o meu Instagram, tá? Aqui são as referências que eu utilizei e agradeço muito. Fico à disposição também. Aqui estão minhas redes sociais, né, o meu Instagram, o meu e-mail e fico à disposição para quem quiser conversar um pouquinho sobre também, ok? Obrigado. Boa noite, Douglas. Tudo bem? Boa noite, Morgana. Eu sou a Morgana, eu sou docente da Faculdade Carajás e quero te agradecer pela sua fala, muito esclarecedora. Eu acho que o seu microfone cortou, Morgana. Tá mudo, ao menos para mim. Acho que agora foi? Agora voltou. Isso que tinha aparecido aqui. Então tá, então vou retomar. Eu achei muito interessante a sua pesquisa de doutorado. Fiquei bem pensativa assim, sobre as questões que você trouxe. É muito interessante pensar nessa identidade profissional, pensar na história dela, né? Assim como você comentou que ela vem de uma história mais elitista, que não tinha tanto conhecimento do papel do psicólogo, e trazer ela para agora, para a contemporaneidade, pensar qual é o nosso papel e se isso se mudou, se transformou. Né? Eu fiquei pensativa assim, será que a gente conseguiu mudar essa realidade, essa falta de conhecimento sobre a nossa atuação? E achei muito interessante quando você coloca que a nossa atuação, a nossa especificidade está ligada à questão mais institucional, aonde a gente atua, né? Não é ligado tanto a uma identidade do psicólogo. Claro, tem as suas especificidades, mas que fica muito colado com essa questão de onde a gente está atuando, nesse papel que a gente se coloca nessas instituições, tanto clínica quanto organizacional. Então, te agradecer muito pelas contribuições e eu vou abrir para perguntas aqui agora. Ótimo. Pode ser? Maravilha. Tá bem. Vamos ver. Me falando que o áudio está baixo aqui. Deixa eu tentar aumentar um pouquinho, então. Será que tá dando para ouvir agora? Vou começar aqui. Vou avisar o pessoal que se não estiverem me ouvindo, que sinalize. Estou pegando aqui uns questionamentos do YouTube, o pessoal está interagindo bastante, gostou muito. Douglas, parabenizando. Eu vou começar com uma pergunta da professora Poliana.
é uma professora da instituição também, e ela fez uma pergunta muito interessante. Boa noite. Desculpa ter entrado. Professora Morgana, Oi. o seu som está muito, 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 muito baixo, professora. Nós aqui do YouTube, quem está acompanhando de casa, não conseguiu ouvir. Tá? Tá, vou ver se eu consigo ajeitar aqui. Professora, eu acho que a senhora vai ter que repetir, mas desculpa, Douglas, eu sou o professor Messias, tá? Eu coordenador da extensão da faculdade, tá? A professora Morgana está com um probleminha, o pessoal aqui do YouTube está mandando mensagem. Será que agora estão me ouvindo? Professora, mas está chiando muito. Agora melhorou, pode continuar, prof. Melhorou? Então tá bem. Detalhes técnicos que a gente vai ajustando. Muito obrigada, professor Messias. Então, vou dar seguimento aqui. Qualquer informação e sinalização, podem chamar novamente. Vamos lá. A professora Poliana trouxe uma questão muito interessante. Douglas, na sua opinião, a psicologia é a profissão do futuro? Sim, eu acho que na minha opinião, né? Eu acho que é a profissão do futuro e que a profissão do futuro a gente se constitui, a gente se forma no presente. Eu acho que esse é o grande desafio, né? Não tem como a gente ficar esperando que a profissão do futuro venha se a gente ficar parado no modelo tradicional. Então, assim, a gente vai ter que se atualizar, né? A gente vai ter que entrar em ramos, em áreas específicas que às vezes a gente não tem tanto domínio, né? A gente está vendo, por exemplo, a computação tomando espaço, outras áreas específicas do conhecimento entrando ali na psicologia, né? O coach, por exemplo, e que a gente precisa, sim, se atualizar. Mas é isso, é um dos motivos, inclusive, que eu lá atrás escolhi a minha profissão, né? Uma fala de um professor, meu professor de artes, inclusive. Ele falou assim, as profissões podem crescer, a tecnologia vai substituir muita coisa, mas as profissões que lidam com o ser humano, elas são insubstitutíveis, né? Insubstituíveis. Não tem como a gente modificá-las. Então, sim, eu acredito que é uma profissão do futuro. E é justamente por isso que a gente tem que focar nesse aspecto hoje, né? Se a gente quiser construir esse futuro, a gente precisa trabalhar para que ele venha, né? Para que ele se desenvolva. Ótimo, muito obrigada, gostei muito da contribuição e também fiquei pensando na questão da ética que você falou também, falou muito bem na participação, doutor Douglas, e essa questão da ética como que tem que acompanhar o nosso profissionalismo, a nossa caminhada, e como ela é importante também e como abranger ela na graduação, né? Como você colocou, assim, das questões de que a graduação precisa cada vez mais se ampliar, abranger novos caminhos, sair tanto do teórico, estar mais junto à sociedade, levar esses nossos conhecimentos de uma forma mais acessível, e também fiquei pensando nessa questão da ética, assim, como é que a gente poderia abranger ela de forma a chegar até a sociedade. Excelente. Eu acho que é isso, né? A ética, ela guia a nossa profissão, né? A nossa profissão é uma profissão essencialmente ética. Não, muitas vezes, né, enquanto alunos também, a gente vivencia muito questões do tipo, qual é o protocolo para essa situação específica? O que eu tenho que fazer para isso? Eu gostaria de um teste específico para avaliar isso, para fazer aquilo. Né? Nós temos, sim, técnicas e recursos científicos, tecnológicos na psicologia, mas a nossa lida essencialmente é ética, né? Porque, assim, esse nosso código de ética é basicamente um código de conduta, né? Do que a gente deveria fazer, efetivamente, ou não fazer. Mas a ética não tem essa regra que a moral tem, específica, né? Então, a gente precisa, a todo momento, estar se renovando, se atualizando, para que a gente não perca essa dimensão, né? Do ser humano, da nossa formação. Ótimo, muito obrigada. Eu vou te perguntando, porque estão surgindo várias questões. Tá bem, obrigada. A professora Poliana também trouxe um questionamento sobre
que você também já falou um pouquinho, né, mas gostaria que você pudesse explanar mais, até porque tem bastante alunos nos assistindo, que é sobre ser psicólogo, então não é só se graduar, tem muito caminho ainda a seguir. Sim, eu diria que é só o início, né? E uma coisa que eu costumo falar muito para os alunos é o seguinte: durante a nossa formação, a gente fica com muitas pressões, né? A gente vai ter uma oportunidade de falar sobre isso, sobre alguns tabus da nossa formação. E um dos grandes tabus é: eu tenho que escolher uma abordagem, eu tenho que saber o que eu tenho que fazer ali especificamente, né? E aí a gente fica tão focado nessa dimensão, quase de uma obrigação de, eu tenho que escolher uma área, eu tenho que escolher uma abordagem, e a gente esquece que a nossa formação, a formação generalista, ela foca principalmente no desenvolvimento de competências e habilidades, né, a partir de conhecimentos específicos. Ou seja, a gente às vezes esquece que a gente vai se formar psicólogo. A gente fica pensando muito assim, eu vou ser psicólogo, e psicólogo é clínica, e psicólogo é organização, por exemplo. Então, eu acho que a gente não pode perder essa dimensão, né? A gente vai se formar efetivamente psicólogos. E esses desafios, entraves que a gente vai encontrando ao longo da formação, vão nos transformando e nos edificando, né? Para que a gente atue de modo eficaz. Maravilha, muito obrigada. Também a professora Poliana fala sobre que ela gostaria de ouvir um pouquinho a sua opinião sobre a nossa perda de direitos e a dificuldade de aprovarmos um teto salarial para 30 horas, sobre a sua opinião um pouquinho dessa questão. Aí eu acho que entra uma questão muito importante, né, de estudar a identidade. Para que a gente precisa efetivamente estudar? Eu trouxe um aspecto, né, que é de demanda de mercado, é porque, assim, se a gente não mostrar para a sociedade efetivamente o que a gente faz, né, se isso não estiver claro, como é que a gente espera que a gente tenha esse retorno, sabe? Assim, eu até brinco às vezes em algumas situações, né, de capacitação, por exemplo, eu falo, se você tivesse que vender seu peixe para uma pessoa que não conhece o que é psicologia e que ela te pagasse efetivamente aquele valor que você acha, o que você explicaria? O que você falaria efetivamente, sabe? Qual que é o valor do psicólogo? Por que ele deve contratar um psicólogo e não um técnico, sabe? Ou não falar com um amigo, por exemplo. Aí, às vezes, a gente se pega nesses argumentos que são assim, mais genéricos, né? Por exemplo, a escuta é diferente, mas até que ponto essa escuta é diferente? Como é uma escuta diferente? Né? Como é que a gente... Aí porque a gente tem empatia, as outras pessoas não têm empatia, né? Então, assim, a gente tem conhecimentos específicos, habilidades específicas, né? A gente precisa voltar isso para a sociedade, explicitar mais, né? Então, esse convite, inclusive, que eu fiz é justamente um exercício disso, né? A gente precisa aparecer, a gente precisa falar. E para os alunos, especificamente da graduação, eu falo, né? Se expressem, falem. Às vezes você acha que não tem conhecimento específico, porque você só vai estar pronto quando você se formar, e na verdade não. Às vezes você tem um conhecimento aí que pode transformar vidas de várias pessoas, mostrar para a sociedade o que é a nossa profissão, e você se acanha, porque às vezes a linguagem é tão comum ali no dia a dia que a gente acha que não pode fazer nada, que tem que esperar ser psicólogo, ser mestre, ser doutor, enfim, para falar sobre uma coisa do tipo, né? Mas não. Vocês também, estudantes, né, estão atuando na formação da nossa profissão. Então, nesse sentido de teto salarial, de valorização social da profissão, é isso. Eu acho que a gente tem que se mostrar. A gente tem que mostrar o que a gente sabe e para que a gente está aqui, né? Ótimo, Douglas, muito obrigada. É muito bom ouvir você falar assim também, porque é o que a gente trabalha em aula, né? É o que a gente tenta transmitir para os alunos, essa questão de que a capacitação dos 5 anos para exercer a profissão, ela acontece constantemente. Então, por mais que seja uma etapa do ser psicólogo, ela já capacita para atuar, para estar presente nas diferentes áreas, junto com a sociedade, e a gente vem buscando cada vez mais, e acredito que suas questões também contribuem muito para isso. Também teve uma participação aqui, falando que você é um profissional muito dedicado, continue sendo luz nessa profissão brilhante, parabéns por esse dia. O pessoal também achando muito interessante, falando da parte da identidade do psicólogo, sobre a ética, a confiança.
Que mais? Itacir fala também, ele dá boa noite aos psicólogos, parabéns pelo dia, pela reflexão sobre a própria identidade. Ele coloca que gostaria de ouvir a sua opinião, Douglas, em relação à identidade do psicólogo, se é uma questão mais estática ou dinâmica. A meu ver, a identidade ela é essencialmente dinâmica, né? A gente não pode pensar numa identidade fixa, porque é isso, a nossa sociedade está se modificando a todo momento e a gente precisa, assim, se atualizar e repensar, né? Então, não é algo dado, é algo que é construído. Então, esse convite, por exemplo, de fazer atividades desse tipo, de se expor, de falar, de mostrar para a sociedade o que efetivamente a gente faz, é justamente um exercício também de constituição identitária, né? Não é dado, não é dado para a gente, e a gente tem, sim, que correr atrás para pensar o que é exclusivo, o que é efetivo nosso, né? E o que não é também. Não achar que a gente consegue abraçar o mundo todo porque a gente é psicólogo e lida com o ser humano, logo você lida com tudo, né? É mesmo, realmente é muito importante a gente reafirmar esse nosso papel, esse nosso lugar, e acho que você colocou muito bem também de saber onde a gente não consegue chegar, muito interessante. E Tassir também coloca uma outra pergunta, como conciliar a diversidade de atuações do psicólogo com uma identidade forte e reconhecida pelos profissionais e pela sociedade? Acredito que você já colocou um pouquinho, mas se pudesse falar um pouquinho mais. Pode repetir só o início, Morgana, que eu não consegui ouvir direito. Claro, posso sim. Como conciliar a diversidade de atuações do psicólogo com uma identidade forte e reconhecida pelos profissionais e pela sociedade? Ótimo. Eu acho que é principalmente a gente reconhecendo o que é o nosso papel, o que nos une enquanto categoria, sabe? A gente começar a focar efetivamente numa formação que ela seja pelo desenvolvimento de competências e habilidades, e não aquela ideia do mínimo para você ser psicólogo, sabe? Porque se a gente focar nesse tipo de conteúdo específico ou de intervenções específicas, a gente vai acabar perdendo a noção do todo, né? Então, como eu falei, não é um convite para que a gente pare de pensar o que é específico a cada área. Por quê? A atuação do psicólogo, por exemplo, na escola vai ser muito diferente da atuação do psicólogo clínico, né? Ou deveria ser, né? E às vezes não é, porque a gente tem uma formação que às vezes acaba levando por vieses, assim, específicos da nossa área, né? Então, aí eu gostaria de fazer um gancho com a outra fala sua, Morgana, dessa questão da formação posterior, né? Porque a formação básica é justamente para a gente focar nesse desenvolvimento, né? Eu brinco até assim, não tem como você entrar na psicologia e sair da mesma forma, enquanto pessoa. Você vai se moldando, você vai se modificando, e isso vai repercutindo ali no seu trabalho, no seu dia a dia, na sua lida, né? Então, são práticas diferentes que a gente precisa, sim, olhar. Mas, ao mesmo tempo, se a gente olhar para um colega nosso, por exemplo, de formação, que é psicólogo, atua como psicólogo, e você não o vê dessa forma, sabe? É aí que eu acho que a gente começa a correr um risco sério de fragmentação, né? De não entender mais, se reconhecer mais nessas psicologias, sabe? Aí daqui a pouco a gente fala, não tem uma psicologia, tem várias psicologias, mas aí, por exemplo, pode acontecer esse fenômeno, né, de, não, mas na verdade a organizacional, ela estuda psicologia, mas ela faz outra coisa, então vamos fazer outra coisa com ela. Ou então nessa esfera aqui, por exemplo, marketing, eu não posso fazer marketing porque eu sou psicólogo, né? Aí entra outra prática, outra área, faz e pega aquele mercado que a gente não está olhando. Então, acho que sim, é possível a gente fortalecer as nossas áreas, né? Se aperfeiçoar em áreas específicas, mas se a gente se aperfeiçoar tanto que a gente não consiga olhar o todo, aí eu acho que a gente está no caminho errado. A gente precisa dar um passo atrás e olhar para o todo, né? Não perder essa dimensão do todo. Muito interessante, doutor Douglas, inclusive nessa questão que você fala, né, de olhar o todo, eu associo muito com a parte que você falou sobre as teorias também, né,
que você comentou, assim, que muitas vezes o psicólogo não se considera mais como psicólogo, mas se considera como determinada abordagem. Acredito que isso é muito comum. E a Cristiane também faz uma pergunta sobre essas áreas. Ela pergunta qual a área da psicologia, desculpa, você acha que o profissional da psicologia não está dando a devida atenção e por quê? Qual área que o psicólogo não está dando a devida atenção? Atenção, isso. Bom, eu não acho que, assim, tem uma área específica, sabe? A maioria dos cursos de graduação no país tem efetivamente feito uma formação de base generalista por ênfase, né? Então, claro, a depender da variedade ali, da especificidade da região, essas ênfases vão se alterar, né? Pode contar, é uma cidade que tem um polo tecnológico, ela pode ter uma ênfase mais forte X, né? Uma outra na área de saúde, enfim. Então, eu acho que isso tem sido feito. Não é que tem uma área que não está sendo olhada, mas o que eu acho que ocorre é que esse núcleo identitário nosso aí, eu falei um pouquinho, né? Associado à clínica, as dimensões ali da escuta, acolhimento, elas acabam perpassando outras áreas e aí a gente perde um pouco a clareza, efetivamente, do que a gente está fazendo ali, né? Então, eu já vivenciei isso em vários momentos, provavelmente vocês também, professores, já devem ter presenciado, né? Por exemplo, um psicólogo fazendo clínica num lugar que ele deveria atuar de modo institucional, sabe? Ao invés de assumir nesse cenário a fala institucional, que é o que o psicólogo está sendo demandado ali naquele contexto, a gente recebe uma demanda às vezes que é assim, por exemplo, contexto escolar, isso acontece muito, né? O psicólogo entra, vai atuar num contexto macro, né? Pensando nessa instituição, nas famílias, em promoção, e aí tem um aluno X que tem um problema tal, aí leva ele para a sala do psicólogo para resolver o problema, sabe? Então, assim, existe essa demanda? Existe. A psicologia precisa responder a todas as demandas? Não. Se a gente continuar achando que a gente responde a todas as demandas, a gente não vai conseguir responder nenhuma de forma eficaz. Então, a gente precisa ter clareza do que a gente está fazendo ali no cenário específico, né? O que é o nosso papel, ao mesmo tempo mantendo também essa dimensão do todo para que não descaracterize a ponto de acontecer isso, né? De não sei mais se eu sou psicólogo ou se eu sou terapeuta, né? Ou se eu sou gestor de recursos humanos, enfim. Muito interessante, Douglas. Ótima sua colocação. E o Itacir ainda tem uma pergunta para a gente finalizar, que ele gostaria de ouvir você falar um pouquinho sobre os pontos fortes da sua pesquisa e as fragilidades. Eu acho que o ponto forte é justamente mostrar que a psicologia, sim, tem reiterado o seu compromisso social, né? A gente vem tentando construir essa identidade de um profissional voltado às demandas efetivas do nosso país, né? Então, como eu falei, não é à toa que a gente, por exemplo, foi chamado pelo Ministério da Saúde para atuar nessa pandemia, porque a sociedade está reconhecendo que a gente tem um importante papel, né, nesse momento. E se a gente não reconhecesse, isso não fosse reconhecido, a gente estaria aí abafado, né? Só que, ao mesmo tempo, mostra também algumas fragilidades na nossa área, né? E eu acho que é isso. A gente precisa ter essa maturidade geral enquanto profissão, sabe? De poder olhar para esses pontos, por exemplo, será que a gente está errando em algum contexto a ponto da gente não conseguir mais reconhecer os nossos colegas enquanto psicólogos, sabe? Será que a gente está realmente mostrando para a sociedade essa mudança que a gente se propõe a fazer e que na nossa formação a gente vem fazendo, a gente vem mudando, mas será que a gente está comunicando? Então, acho que nesse sentido a gente pode estar pecando um pouco, né? E aí são algumas das fragilidades que eu acho que o estudo aponta, assim. A gente precisa efetivamente trabalhar para mostrar para a sociedade qual que é o nosso valor, o que que a gente sabe, porque a gente tem, sim, muita coisa a contribuir. E, às vezes, nessa ideia, que eu diria assim, distorcida do que é a imagem do psicólogo, a gente se fecha num lugar, num consultório e acha que é isso, né? A nossa atuação é aquilo, é lidar com adoecimento individual de pessoas e esquece essa dimensão coletiva que a gente pode atuar e a riqueza que a psicologia é, né? Ou que as psicologias são.
Douglas, muito obrigada pela sua participação. Acredito que abrilhantou muito o nosso dia do psicólogo, trouxe várias contribuições e parabéns pela sua pesquisa. Se tiver mais frutos, acredito que todos vão querer saber mais e ouvir mais. Foi muito gratificante e enriquecedor hoje, essa noite. Muito obrigada. Eu agradeço a você, em nome da equipe da Carajás, e encerro, então, essa palestra e convido agora os alunos que vão fazer a oficina a estarem presentes na oficina. Acho que seria isso. Muito obrigada. Obrigado, Morgana. Eu que agradeço a oportunidade. Foi um prazer enorme estar aqui com vocês. A gente vai continuar, né, discutindo um pouquinho sobre alguns tabus agora na formação. E para quem não vai conseguir acompanhar, sim, vão vir muitos outros frutos, né? Estão vindo outros trabalhos, publicações, cursos, oficinas, né? Para quem tiver interesse também, pode me seguir lá no Instagram, mandar uma mensagem, a gente troca uma ideia e conversa, porque eu acho que é isso, o conhecimento ele tem que ser divulgado, difundido, né? Mas muito obrigado. Isso mesmo, a gente que agradece. Muito obrigada. Doutor Douglas, muito obrigada, tá, pela sua participação. São informações muito importantes que agregam muito valor para a nossa formação e atuação profissional. Desse momento, acho que a gente deve aguardar um intervalozinho de uns 10 minutinhos para a turma entrar, né, aqui no Zoom, para que você possa conduzir a segunda tema, né, com a oficina Tabus. Deixa eu até ver aqui como é o nome, gente. Tabus na formação do psicólogo. Tema muito legal, muito bacana. Eu acredito que vocês vão gostar muito, tirar muitas dúvidas e até mesmo o peso das costas. Muitos nós carregamos por termos esses tabus, né? Ou esses mitos, né, na nossa formação. Exatamente. Então, a ideia agora é que a gente possa sair um pouquinho mais leve disso tudo também, né? Mas muito obrigado, professora Maria Elaine, também. Agradeço a oportunidade. E, então, fico à disposição. Daqui a 10 minutinhos, então, a gente volta. Aguardo o pessoal. 10 minutinhos. Tá ótimo, então.